Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. O mês de dezembro começou, então desde sábado passado, do Pôr do Sol de semana passada, a gente já trocou o nosso assunto, a gente já não está mais conversando sobre Daniel, e a gente está conversando sobre o Natal nesse mês de dezembro. E eu quero já contar aqui alguns segredos que estão acontecendo nos bastidores. O César está doente, então se ele tossir aqui, perdoem. Vai ser difícil controlar o barulho no microfone, mas é porque ele tá lutando bravamente para fazer esse pôr do sol hoje, então só já queria deixar esse anúncio. Bem claro para todos. E, enfim, a gente vai conversar sobre alguns pontos do Natal que são muito interessantes, inclusive o César tem pregado uma série de sermões sobre isso, e a gente está trazendo aqui para o pôr do sol de uma maneira bem simplificada, né? Porque nossos pôres do sol não demoram 40 minutos. Mas hoje a gente vai conversar sobre um assunto lindo, e o episódio que começa esse assunto que a gente vai conversar está em Lucas capítulo 2, versículos 8 e 9. A minha Bíblia diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. E antes da gente entrar no assunto, eu queria dizer que se você ainda não ouviu a música que eu lancei, acho que tem o quê? Umas 2 semanas ou 3, sobre o Natal, chamada Glória a Deus nas Alturas, com Sullivan Dutra. Essa é a sua chance. Dá uma pausa aqui no vídeo, clica aqui, vai lá ouvir. E aí depois você volta e assiste esse episódio, porque vai ter tudo a ver. É uma música sobre esse momento da história, que é o momento em que os anjos no céu apareceram num clarão imenso para esses pastores que cuidavam dos seus rebanhos. Agora, como que estava o mundo na época que Jesus nasceu? Essa história que a gente visita em todos os natais, às vezes é bom a gente entender o contexto da época. O que estava acontecendo em Israel? O que estava acontecendo com aquelas pessoas? Porque essa noite escura, ela não era uma noite escura só física, ela era uma noite escura moral, ela era uma noite escura que a nação estava enfrentando. Por exemplo, algumas coisas para a gente entender do contexto daquela época. O último profeta do Antigo Testamento a receber uma revelação de Deus foi o profeta Malaquias. E esse homem viveu quase que 700 anos antes do tempo desses pastores. Alguns estudiosos dizem 400 ou 500 anos que ninguém mais havia recebido uma revelação de Deus. Ou seja, a nação que antigamente foi acostumada a ser guiada pelos profetas, acostumada a ser visitada por Deus, agora por 500 anos, séculos, eles não tinham nenhum tipo de visita de Deus. Eles estavam vivendo em silêncio. E para eles isso era muito penoso. Então, os rituais que aconteciam dentro do santuário, que ainda existia naquela época, pareciam que eram rituais sem sentido, porque a presença de Deus não era manifestada, ninguém ouvia falar mais, não existia revelação, e tudo aquilo que estava acontecendo trazia um certo pesar para o coração deles, achando assim: poxa, Deus se esqueceu. O povo da promessa não estava mais recebendo revelação de Deus. Então esse é um ponto. O segundo ponto,
naquele momento existia uma penumbra, realmente uma escuridão moral. Quando Jesus estava para nascer, 30 anos antes do nascimento de Jesus, o historiador Flávio Joséfos, que é um judeu que futuramente se tornou um historiador romano, ele fala em um dos seus relatos que houve um terremoto que atingiu a área da região de Jerusalém, matando milhares de pessoas e destruindo parte das muralhas da cidade. Uhum. E muitas pessoas morreram, e esse terremoto, matando muitas pessoas, causou muitos desastres que foram oriundos disso. Por exemplo, a economia ficou ruim, as pessoas que morreram, os maridos que morreram, os homens que morreram, deixaram mulheres viúvas e órfãos. Então, quando Jesus nasce, ele nasce nesse contexto de muita dor, pessoas sem condição social. Existiam muitos órfãos, muitas viúvas na cidade, muitos pobres. Então, a gente tem que entender que quando os anjos anunciam, quando eles brilham essa luz, o mundo estava vivendo em completa escuridão. Então a gente está conversando hoje sobre a luz. Esse presente, e é isso que a gente... Na verdade, esse é o assunto de hoje, né? O primeiro presente de Natal que foi dado aos pastores e, por consequência, a nós, é o presente dessa luz que brilhou nessa escuridão dessa noite. Porque eles estavam vivendo nessa escuridão completa. Como eu disse, não só na escuridão física da noite, mas uma escuridão que permeava a nação. Tem um outro problema. Na época que Jesus nasceu, e vocês sabem disso, Herodes o Grande havia mandado matar todos os bebês abaixo de 2 anos, abaixo de 2 anos. Então imagina o que estava acontecendo naquela sociedade naquele momento. Os romanos governavam e existia diversas sentenças de morte que eram expedidas pelos romanos de maneira assim, até boba. Então eles tinham vários problemas sociais que deixavam as pessoas em escuridão profunda. Aquela escuridão de alma, aquela escuridão do coração. Então é nesse contexto que a luz brilha no céu, né? O livro de Isaías, o profeta Isaías foi o profeta que mais escreveu sobre o Messias, que viria. O livro de Isaías nos fala de que existiria sim essa escuridão que iria pairar sobre a terra antes da primeira vinda de Jesus. Olha só o que diz. Em Isaías capítulo 60, versículo 2. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Então a Bíblia diz, Isaías está dizendo que existiria uma escuridão, mas logo a luz iria brilhar. Que luz é essa? É a luz que os anjos anunciam. É a própria luz do mundo, que é Jesus. Que no livro de Gênesis, quando nós abrimos o livro de Gênesis, fala que no princípio era tudo caótico e era escuridão. E a presença de Deus pairava sobre o abismo. E de repente ouve-se a voz de Deus dizendo, haja luz. Essa é a luz. A luz é o próprio Cristo. A luz do Gênesis agora está brilhando nos evangelhos. Aquele que deixou a sua luz brilhar sobre uma terra que ainda não era formada, agora vem para uma terra deformada. E essa luz brilha novamente. Esse mesmo Deus agora se faz presente. E a escuridão é dissipada. E os povos agora que andavam nas trevas, como o livro de Isaías diz também no capítulo 9, se eu não estou enganado, fala que os povos que andavam em trevas agora viram maravilhosa luz. Então são 3 coisas que eu acho que esse presente de Natal, esse primeiro presente de Natal, que é a luz que Jesus nos dá, pode para você ser um presente. E eu gostaria de falar sobre esses 3 presentes de Natal. O primeiro é que quando Jesus veio, ele brilhou luz sobre o caráter de Deus. Porque é engraçado, a gente tem percepções erradas sobre quem é Deus, né? Se a gente pergunta para as pessoas quem é Deus para você, tem muita gente que tem uma percepção equivocada, né? Por exemplo, quais as percepções que vêm à sua mente quando você fala de Deus? As pessoas às vezes acham que Deus é alguém que está ali para servir, às vezes as pessoas acham que Deus é tirano. Às vezes as pessoas acham... Tem gente que acredita que Deus é amigo, mas que não é pai. Enfim.
Um Deus, misturado. um policial cósmico, né? Que fica Que fica vendo se você tá fazendo as coisas certas ou não. E tá ali pra te corrigir. Na época que Jesus veio e essa luz brilhou nessa escuridão, como eu disse, é uma escuridão moral, uma escuridão teológica, uma escuridão que o coração das pessoas estava em densas trevas. Jesus veio para nos mostrar o Pai. No livro de João, capítulo 14, se eu não estou enganado, eu não lembro o versículo, fala que Jesus veio para nos mostrar o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então a luz de Jesus, ela ilumina o caráter de Deus. Porque nós precisamos entender quem é Deus. E somente através de Jesus, da luz de Jesus, a gente vai entender o caráter do Pai. Essa é a primeira simbologia da luz. A segunda é que a luz, ela brilhou nas trevas e ela trouxe para nós a certeza de que essa luz vai iluminar o nosso caminho. O livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, ele, através da palavra dele, ele ilumina o nosso caminho. Então o Natal, nessas densas trevas que o mundo vive, a gente tem que aprender que no Natal a gente vai ver a luz de Deus brilhar e Jesus vai iluminar o caráter de Deus. A palavra de Deus vai nos dar rumo para aqueles momentos de indecisão. Jesus nos traz isso, essa luz brilha no nosso caminho. E a terceira lição está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, Jesus veio, trouxe luz. Esse é o primeiro presente do Natal. Ele iluminou o caráter do Pai, a luz da palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Aí ele diz assim para nós: vocês também agora devem brilhar a luz de vocês. Mas como que a gente vai brilhar a nossa luz? Nós não temos em nós luz. Estando perto dele. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Jesus, quando ele está vivendo nos seus últimos momentos, ele vai no Jardim de Getsemane, onde você gravou uma música muito linda. A palavra Getsemane significa lugar de quebra, um lugar para esmagar. Era onde eles esmagavam a azeitona. Para extrair o óleo. Isso, ali no Getsemane você lembra, tinha várias árvores de oliveira e ali são as azeitonas que estão nessas árvores. Então dessas árvores eles tiravam as azeitonas, colhiam essas azeitonas e eles realmente esmagavam essas azeitonas, quebravam essas azeitonas para extrair delas o óleo. Esse óleo que era extraído dessas azeitonas no Monte das Oliveiras ou do Jardim do Getsemane era o óleo usado para iluminar o templo e para iluminar as casas em Israel. As lamparinas. Essas lamparinas. Então essa simbologia é muito interessante. O Jesus que veio nos dar a luz, para ele nos dar essa luz, ele teve que ser esmagado como as azeitonas do Getsemane. Por isso que no Getsemane ele suava gotas de sangue. Ele foi realmente esmagado. No livro de Isaías, capítulo 53, a palavra de Deus diz que ele seria, o servo sofredor, seria esmagado pelas nossas transgressões. Então, quando Mateus diz que a gente deve brilhar a nossa luz, nós devemos buscar o óleo do Espírito que vem dessa experiência de Deus, que lá no Getsemane deixou ser esmagado para que esse óleo pudesse produzir em nós e dar para nós luz. Então, se você está precisando de luz, se na sua vida você tem andado em escuridão, se você está precisando de tomar decisões, você não sabe qual caminho você vai seguir, se você está se perguntando, será que Deus se esqueceu de mim? Que tipo de Deus é esse? O primeiro presente do Natal é para você. É a luz que brilhou na escuridão, que vai mostrar para você o caráter do Pai, que vai iluminar o seu caminho através da palavra e que também vai dar para você o privilégio de brilhar a sua luz nos lugares aonde você andar. Nesse mês de dezembro, a gente ainda vai conversar sobre outros presentes que a gente pode tirar da Bíblia, dessa temporada de Natal e do nascimento de Jesus. Mas fica aqui então o primeiro, que é o presente da luz. A gente espera você no próximo pôr do sol, já mais próximos ao Natal. Não sei, assim, fim de ano, né? Sempre acontece de tudo. Às vezes é o fim de um ano muito atribulado, às vezes é o fim de um ano muito abençoado. Eu não sei como você está chegando nesse fim de ano, mas eu tenho certeza
que os planos de Deus são perfeitos e bons para você e que a mensagem do Natal, ela tem tudo a ver com a sua realidade hoje e com a minha também. Então, volta aqui na sexta que vem para a gente receber o sábado juntos mais uma vez e conversar sobre o próximo presente que a gente pode extrair do Natal. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor fez brilhar a luz nas densas trevas dessa terra. Nós te agradecemos porque a luz de Jesus brilhou. E agora essa luz nos mostra o teu caráter, a luz também ilumina o nosso caminho e nos dá o privilégio de poder iluminar a vida de outras pessoas, porque nós agora conhecemos a luz. Que aqueles que estão ouvindo nós nessa noite possam receber do Senhor esse primeiro presente do Natal, que é a luz que brilhou nas trevas. Abençoe essas famílias, dê a elas um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.